3, 2, 1, bora gravar. E aí, será que agora Fernando Diniz vai convencer as pessoas de que é bom técnico? Fernando Diniz foi campeão da Taça Guanabara com o Fluminense. Tudo bem, não é um título de expressão, mas o fato dele ter sido chamado pelos jogadores para levantar o troféu tem ali algo simbólico embutido nessa imagem que a gente viu no Maracanã ontem. E eu vou falar sobre essa questão do Fernando Diniz vencendo o seu primeiro campeonato com um time grande, com um time gigante como é o Fluminense. E vou falar também sobre o Palmeiras. O presidente Leila deu várias entrevistas falando sobre a questão dos reforços do Palmeiras e o Palmeiras que ainda não desistiu do Alan. O Alan, inclusive, que se calou ontem sobre o futuro depois do jogo do Atlético Mineiro contra o Milionários pela Libertadores da América. Quero trazer um panorama sobre essa questão do Alan e a tentativa do Palmeiras da contratação. O Palmeiras ainda não desistiu. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Todos os dias a gente traz aqui notícias, bastidores do mundo da bola, especiais também para vocês aqui que curtem o canal. Se você por um acaso tá aqui consumindo os conteúdos do canal e não é inscrito, simples, aperta o botãozinho aí, se inscreve e ativa as notificações. Fernando Diniz enfim gritou é campeão, mas assim, qual que é a simbologia que tem ali por trás daquela imagem quando Fernando Diniz foi chamado pelo Nino, pelo Felipe Melo, pelos demais jogadores ali do Fluminense para erguer o troféu? Muito se fala, do trabalho do Fernando Diniz, que para mim é um trabalho extraordinário, é um trabalho muito bom, por onde ele passou ele fez bons trabalhos, tirando, claro, você vai falar do Santos ali, que não deu tempo dele desenvolver o trabalho. O Santos já há algumas temporadas vem batendo cabeça em relação a contratações de técnico. Mas o trabalho do Diniz à frente do Fluminense é muito bom. O ano passado melhorou a equipe com poucos recursos e esse ano ele tem uma equipe melhor, com reforços. É muito promissor 2023 para o Fluminense do Fernando Diniz. Só que assim, a grande crítica, não estou nem falando assim da crítica mídia, mas assim, muitos torcedores falam, o Fernando Diniz precisa de um título para poder convencer as pessoas de que realmente o trabalho dele é um trabalho promissor, é um trabalho consolidado, vamos dizer assim, A conquista do título da Taça Guanabara não é um título de expressão, não é um título como um título nacional, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro. É a Taça Guanabara, que não é ainda o Campeonato Carioca, é uma parte da competição, Os jogadores chamarem o Fernando Diniz e por trás daquela imagem dele erguendo a taça é uma simbologia para provar e falar assim, o trabalho desse cara é fora de série. Porque quando você vai no Fluminense, e eu já tive a oportunidade com o canal de estar no Fluminense fazendo uma visita no CT, o papo cara, o Fernando Diniz é um cara que eu melhor trabalhei. Nunca trabalhei com um cara como o Fernando Diniz. Ele é fenômeno, ele é fora da curva. E eu não estou falando isso que é a opinião de quem trabalha no clube. Eu estou trazendo aqui bastidores, opiniões de jogadores em relação ao trabalho do Diniz. Os jogadores gostam muito de trabalhar com o Diniz. O Diniz é aquele cara que marca a vida do atleta, melhora a vida do jogador, melhora o jogador. E esse é o sentimento. Se para muita gente ele tem que ganhar título para se consolidar, é um caminho que está se planificando para o Fernando Diniz ser um treinador com uma visão diferente das pessoas, porque para ele o título foi importante, ele está muito feliz, claro, foi no Fluminense, um clube que ele gosta, um clube que ele desejou permanecer, renovar o seu contrato. É um trabalho que está sendo desenvolvido e as pessoas começam a ter um olhar diferente sobre o que é Fernando Diniz treinador. Deixa seus comentários aqui. Fernando Diniz vai dar bom treinador? Será que essa conquista da Taça Guanabara pode ser uma mudança de imagem em relação ao que se tem do trabalho dele? Deixa aqui os seus comentários. Não esquece também de usar o cupom da Centauro. Hernan10 é o cupom mais utilizado da Centauro e você tem 10% de desconto na compra dos seus produtos da nossa queridíssima parceira Centauro, beleza? Rapidinho aqui, hein? O presidente Leila Pereira deu várias entrevistas, pelo Dia Internacional da Mulher, como presidente, de um clube na Série A, de um clube importante, gigante como o Palmeiras, vencedor. E ela acabou falando muito sobre a questão de reforços, Foi perguntada sobre o Alan e ela manteve o interesse no jogador do Atlético Mineiro. E aí depois da partida, contra o Milionários pela Libertadores, quando ele foi questionado, o Alan falou, olha, não vou falar sobre o futuro, não vou falar sobre o Palmeiras, vou falar sobre
sobre nada, vou ficar aqui focado na minha. O Palmeiras ainda mantém interesse, né? Só que o Atlético Mineiro ainda bate o pé. O Coudet, o técnico argentino, não quer se desfazer do jogador, o Rodrigo Caetano não quer também vender o jogador. Mas o Atlético Mineiro tem investidores. Se de repente, né, os investidores decidirem vender o jogador, isso criaria um atrito muito grande interno do Atlético com as pessoas que não querem se desfazer do Alan. Enquanto isso, o Palmeiras tenta ficar na dele, o Palmeiras fica na dele, porque o staff do Alan, quem trabalha no dia a dia do Alan, tenta convencer o Atlético Mineiro de que é uma boa fazer o negócio. O Atlético Mineiro que julga o Alan como um dos principais jogadores desse elenco e num ano importante quando você tem uma retomada de Libertadores da América e num ano que você tem a inauguração do seu novo estádio, a Arena MRV, por isso quer manter esse time forte, esse time competitivo, e o Alan, segundo o técnico Coudet e, claro, diretoria de futebol, é um jogador muito importante, por isso o Galo bate o pé e não quer vender o atleta. Vamos ver como é que vai ser o desfecho dessa história. Entendo, né, e até trazendo um pouco assim de visão, conversando com as partes envolvidas nessa negociação, se o Atlético Mineiro avançar na fase de grupos da Libertadores, fica ainda mais difícil pensar numa saída do Alan neste momento para um rival direto como é o Palmeiras. Rival, eu digo, rival que está disputando a Libertadores, um rival que também tem muita possibilidade de conquistas nessa temporada. Deixa seus comentários aqui, vale a pena insistir pelo Alan ou olhar o mercado? Deixa aqui seus comentários, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações, tamo junto.